Olá, galera do sexto ano do Ensino Fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 5. Iniciando a semana 4 com o tema Tecidos Animais, e esse conteúdo você encontra das páginas 50 a 54 do PET, volume 5. Vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Nós vimos em alguns volumes anteriores do PET que toda a matéria é formada por átomos. Inclusive, os seres vivos são formados por átomos. Os átomos, eles interagem entre si, podendo se agrupar, formando as moléculas. As moléculas também vão interagir entre si, formando organelas. As organelas são aquelas estruturas internas, das células que executam importantes funções como produção ou degradação de substâncias, respiração, transporte, entre outras funções importantes para o funcionamento do organismo. As organelas, elas estão localizadas, no interior da célula. As células, elas vão se organizar, se agrupar, formando os tecidos. Os tecidos, eles se organizam, e formam os órgãos. Os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam o organismo como um todo. Vamos falar isoladamente sobre cada um desses níveis de organização. Então, iniciando com o átomo. Toda a matéria existente no planeta é formada por partículas elementares ou unidades estruturais básicas, denominadas de átomo. As moléculas, são estruturas químicas formadas por dois ou mais átomos. Uma molécula pode ser formada por átomos iguais ou diferentes. As organelas são estruturas celulares presentes no citoplasma das células. Elas possuem diversas funções, atuando como pequenos órgãos. São exemplos de organelas a mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático, liso e rugoso, ribossomos e complexo golgiense. Célula. As células são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, que podem ser unicelulares, quando contém apenas uma única célula, ou pluricelulares, com mais de uma célula. E essas células, elas podem ser eucariontes, quando são as células com presença de núcleo, ou procariontes, sem presença de núcleo, conforme estudado na semana anterior. Tecido. O tecido é um conjunto de células com formas e funções semelhantes. No nosso corpo, nós podemos citar o tecido que forma a pele, que é chamado de tecido epitelial, o tecido que forma os nossos músculos, que é o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo e vários outros. Já já nós vamos conhecer com detalhes os tecidos. Um órgão é formado por um conjunto de tecidos. Os órgãos desempenham funções importantes no nosso corpo, como, por exemplo, o coração, o intestino, o cérebro, o fígado, pâncreas, etc. Lembrando que os vegetais também possuem órgãos, como folhas, raízes, caule, dentre outros. Sistemas. Sistemas são conjuntos de órgãos que interagem e desempenham uma determinada função. Por exemplo, o sistema cardiovascular, que é um conjunto de órgãos responsáveis pelo bombeamento e condução do sangue pelo organismo. Sistema digestório, um conjunto de órgãos responsáveis pela digestão do alimento. Sistema urinário, que são órgãos responsáveis pela formação e excreção da urina. Sistema endócrino, responsável pela produção dos hormônios, etc. E, finalmente, o organismo, que é um conjunto de sistemas, quando o organismo é pluricelular, porque organismos unicelulares não possuem sistemas. Um ser humano, uma mosca, uma árvore, um rato, são exemplos de organismos. Vamos falar de tecidos animais. Na fase embrionária dos organismos pluricelulares, após a fecundação e formação da célula ovo, ou seja, quando dois gametas se encontram, quem são esses gametas? O espermatozoide e o óvulo. Quando eles se encontram, acontece o que chamamos de fecundação. E como resultado dessa fecundação, a formação de uma célula chamada de célula-ovo. Essa célula-ovo, ela se divide em uma outra célula idêntica. Então, nós temos agora duas células. E essa outra célula também vai se dividir, dando origem a outra célula e assim sucessivamente. Então, vão acontecendo
diversas divisões celulares e produção de novas células filhas geneticamente semelhantes à célula-mãe que eles originou, ou seja, vão originando-se diversas células a partir dessas divisões celulares, diversas células idênticas umas às outras. Essas células embrionárias, ou também chamadas de células-tronco, são consideradas totipotentes pelo grande poder de diferenciação, ou seja, elas podem dar origem a qualquer tipo de célula do corpo programada para exercer um tipo de função. Então, essas células embrionárias, né, as células-tronco, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo celular do nosso organismo, né, do organismo. Nossas células, elas não são todas idênticas, né? Elas não são todas iguais, as células do nosso corpo. Elas são diferentes, elas têm formatos diferentes e funções diferentes. Podemos observar na figura ao lado que as células possuem diferentes formas, podendo exercer diversas funções diferentes. Então, nós temos aqui uma célula-tronco, ela pode dar origem a uma célula epitelial, que é a célula da pele, a uma célula sanguínea, né, que são as células do sangue, célula muscular, que são as células que formam os nossos músculos, as células nervosas, né, que formam o nosso sistema nervoso e assim por diante. Elas se agrupam para formar os tecidos. Então, esses diferentes tipos de célula do nosso corpo se organizam e formam os diferentes tecidos, né, que nós possuímos. Nós vamos conhecer os 4 principais tipos de tecido animal: o tecido epitelial, o conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Tecido epitelial. As células estão bem unidas nesse tipo de tecido e apresentam pouco material intercelular, ou seja, material entre as células. Então, elas estão bem próximas umas às outras. Elas se apresentam justapostas para formar uma barreira protetora. São encontradas revestindo a superfície externa do corpo, como a pele, né? A nossa pele é um exemplo de tecido epitelial. Reveste órgãos como o pulmão, fígado e cavidades internas do corpo, como a boca, o estômago e o intestino. Aqui é um exemplo, né, de uma imagem feita através de microscopia, né, uma imagem feita com um microscópio de células epiteliais. Então, nós podemos visualizar essas células aqui, né, formando uma barreira. Tecido conjuntivo. Este tecido é formado por células mais afastadas umas das outras, né? Diferentemente lá do tecido epitelial, onde elas estão todas juntinhas. E no tecido conjuntivo também há bastante material intercelular que contém substâncias fundamentais como água e proteínas. E também há bastante fibras que dão elasticidade ao tecido conjuntivo. Possuem função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. Então, nessa imagem aqui, nós temos, né, uma representação esquemática do estômago, que é um órgão que faz parte do sistema digestivo. Então, foi pego aqui um pedacinho desse órgão e ampliado, né, inúmeras vezes para que a gente pudesse visualizar as diferentes camadas de tecidos que constituem esse órgão. Então, nós temos aqui a primeira camada de tecido epitelial, que nós vimos anteriormente, né, que faz o revestimento deste órgão. Depois, logo abaixo, nós temos uma camada de tecido conjuntivo e abaixo aqui nós teremos uma camada de tecido muscular e depois de tecido nervoso, que são os dois outros tecidos que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Então, voltando ao tecido conjuntivo, são exemplos, né, do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito, este é o nome dele, né? Aqui nós temos uma imagem de microscópio representando, né, como é este tecido. Então, nós conseguimos visualizar aqui várias células, né, afastadas umas das outras. Nós conseguimos identificar nessas imagens de microscopia, né, o núcleo das células, que são esses pontos rosa mais escuro. Lembrando que essa imagem, né, esse tecido, ele está assim rosa porque ele foi corado, né, com corante antes de ser submetido ao microscópio para que a gente conseguisse visualizar as estruturas, né? Mas normalmente o tecido no organismo ele não tem cor, ele não é dessa forma, ele foi colorido, né, artificialmente.
Então, aqui nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido sanguíneo, né, que nós conseguimos visualizar aqui as células sanguíneas. Essas células maiores aqui são células do sistema imunológico, né, que estão ali para combater ameaças, possíveis ameaças no nosso organismo. O tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Então, são todos exemplos de tecido do tipo conjuntivo. Tecido muscular, constituído por células alongadas que possuem a função de contração. É graças ao tecido muscular que nós conseguimos nos movimentar, nos deslocar, né? Esta contração, ela pode ser voluntária, né, que ocorre sob a nossa vontade. Então, quando nós movimentamos nossos braços, nossas pernas, né, os músculos do nosso rosto, nós estamos realizando contrações voluntárias. Ou podem ser também involuntárias, independente da nossa vontade. Por exemplo, os nossos órgãos internos, o coração, o estômago, o intestino, todos eles se movimentam, né, realizam contrações involuntárias. Nós não precisamos pensar, ó, coração bate, né? Ele está ali batendo, os músculos que compõem o coração estão se contraindo involuntariamente. Existem 3 tipos de tecido muscular. O estriado esquelético, de contração voluntária, que auxilia os ossos no movimento e na locomoção. O estriado cardíaco, que forma o músculo do coração, e o tecido liso, muscular liso, né, de contração involuntária presente no intestino, por exemplo. Tecido nervoso é formado por células com grandes projeções, como fios que recebem e transmitem impulsos nervosos. Constituem o sistema nervoso o cérebro, a medula espinhal e os nervos, né, que são os prolongamentos das células nervosas que percorrem todo o corpo, né, levando e trazendo informações para o sistema nervoso central. Iniciando então as atividades da semana 4 do PET volume 5, número 1, complete o mapa de ideias com a organização dos seres vivos. Então nós temos aqui um esqueminha só de a gente completar, né? Átomo, depois moléculas, em seguida organelas, depois células, depois nós temos o tecido, né? Os tecidos eles se agrupam e formam os órgãos que formam o sistema e tudo isso forma o organismo. Questão número 2. Observe as imagens e as características das células e analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui 4 imagens, né, com representação de diferentes tipos celulares. A primeira, nós podemos ver células um pouco alongadas, né? Na segunda, nós vemos células justapostas, né, uma do lado da outra, bem juntinhas. Na número 3, células mais afastadas, com presença de fibras, né? E a número 4, uma célula com prolongamentos. Agora é o seguinte, nós temos algumas alternativas e nós precisamos identificar as alternativas corretas. Então, primeiro, o tecido 3 possui células afastadas com muito material intercelular rico em fibras, portanto é o tecido conjuntivo. Então, como nós acabamos de ver nas características, né, essas são as características do tecido conjuntivo, então tá correta. Número 2, o tecido 2 é constituído por células justapostas, né, uma bem do ladinho da outra, formando uma barreira, como ocorre no tecido nervoso. Essa está incorreta, né, porque na verdade nós vimos que essa é a característica do tecido epitelial. 3, o tecido 1, representado aqui na imagem 1, é constituído por células alongadas, próprias para a contração muscular, né, então tá ok. O tecido muscular é constituído por células alongadas, né? Então está correta. E alternativa 4, a célula representada em 4, né, na imagem 4, é uma típica célula nervosa. Então nós vimos que as células nervosas, né, também chamadas de neurônios, possuem longos prolongamentos, né, como fios, e percorrem todo o nosso organismo, né, levando informações do sistema nervoso central para o restante do corpo e vice-versa. Então, essa alternativa 4 aqui também está correta. Então, sendo assim, estão corretas as afirmativas 1, 3 e 4. Apenas a alternativa 2 é que está incorreta.
3. Explique o que são células-tronco totipotentes. Pesquise sua importância em terapia de tratamento de doenças. Nós vimos que as células-tronco, né, são aquelas células que se formam na fase embrionária, logo após a fecundação, né, a partir de diversas divisões celulares. E essas células, elas são chamadas de totipotentes porque elas têm a capacidade de se diferenciar, né, de se transformar em qualquer tipo celular do nosso corpo. Então, após uma pesquisa, eu encontrei o seguinte, são células que possuem a capacidade de se dividir, dando origem a células semelhantes às progenitoras e a outros tecidos do corpo, como o tecido ósseo, nervoso, muscular e sanguíneo. Por esse motivo, as células-tronco são importantes principalmente na recuperação de tecidos danificados por doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes tipo 1, acidentes vasculares cerebrais, doenças hematológicas, né, relacionadas ao sangue, traumas da medula espinhal e nefropatias, que são doenças relacionadas aos rins. Células-tronco totipotentes são células que têm a capacidade de se diferenciar em todos os tipos de tecidos que formam o corpo humano, incluindo a placenta e anexos embrionários. As células totipotentes são encontradas nos embriões nas primeiras fases de divisão, isso é, quando o embrião tem até 16 e 32 células, né? Entre 16 e 32 células, correspondendo a 3 ou 4 dias de vida. Então vocês vão realizar também uma pesquisa e vão anotar no caderno o resultado dessa pesquisa respondendo à questão número 3. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 4 do PET Volume 5, a quarta e última semana, né, do PET Volume 5. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no material impresso, tirem suas dúvidas e preencham os formulários para que eu possa registrar a participação de vocês. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que eu estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!